Para você que está chegando no canal do IMUB pela primeira vez, Instituto Mucarás Brasilã, seja muito bem-vindo. Eu sou Loriel Rocha, presidente do Instituto Mucarás Brasilã. O IMUB é uma associação civil privada sem fins lucrativos, fundada em 1997. Nós temos quase 30 anos de existência e o nosso foco é pesquisa, sistematização e divulgação da cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Nós temos como missão disponibilizar textos e documentos, informações, livros, obras, autores que têm sido ostracizados ou excluídos pela norma dominante da historiografia brasileira. Especificamente, este nosso programa, o Conselheiro Acácio, ele tem a finalidade específica de analisar falácias e mentiras e manipulações nas mídias sociais e repor essas mentiras. Hoje eu quero trazer uma mentira clássica, mas é clássica mesmo, sobre a história brasileira. A mentira que contam que a família real portuguesa, em 1808, veio fugida de Napoleão para o Brasil. Bem, isso não só é uma mentira panfletária, gravíssima, bem como esconde a verdadeira história que aconteceu por trás daquele grande movimento que foi dado pela rainha Dona Maria I e por Dom João VI. Né? Bem, eu deixarei aqui no nosso canal, na aba Comunidades, um documento para que vocês possam ver, que é um documento muito importante nessa perspectiva, que é o documento que Dom João VI, é o decreto em que Dom João VI, na condição de príncipe regente naquela altura, houve por bem conceder ao seu filho primogênito, o príncipe Dom Pedro, o título de condestável do reino, né, naquela altura. E eu vou explicar a razão da importância dessa documentação. Pois muito bem, vamos aqui ao que nos interessa. A família real portuguesa estudou durante muito tempo, na verdade, esse projeto da translação da capital do reino para o Brasil. Há estudo sobre ele desde o século XVII. Né? A família real portuguesa, portanto, durante muito tempo gestou a ideia de mudar para o Brasil. A decisão de vir para o Rio de Janeiro, naquela altura, portanto, das invasões napoleônicas e depois das revoluções, dos movimentos revolucionários, onde a França se torna um grande elemento de difusão maçônica e revolucionária pela Europa inteira. Essa decisão da família real de vir para o Brasil não foi tomada às pressas, ao contrário do que dizem. Foi tomada de uma forma muito devagar, como Dom João VI gostava de fazer as coisas. A maior historiadora que morreu há 2 anos, o ano passado, desculpe, uma grande amiga minha, a maior historiadora luso-brasileira no que diz respeito à governação de Dom João VI e à governação de Dona Maria I, foi a historiadora portuguesa Alice Lázaro. A Alice tem obras primorosas a respeito deste temperamento, do caráter de Dom João. Dom João era um homem manso, Dom João era um homem muito sábio, sua mãe também, tanto é que a rainha Dona Maria tinha o codinome de A Piedosa. Não é? Dom João, então, ele tomava todas as decisões que Dom João tomava, todas, sem exceção de nenhuma, até a morte da sua mãe. Dom João era um filho amantíssimo, foi um pai maravilhoso, era um irmão de igual nível. Alice estuda isso nas correspondências privadas da família real portuguesa. Dom João, então, ele toma essa decisão juntamente com sua mãe, a rainha Dona Maria I. A vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi decidida
em razão do atropelo de Junot, do general Junot, de Napoleão naquela altura. O que estava acontecendo? Napoleão queria tomar conta de Portugal para estender. Napoleão já tinha conquistado a Europa inteira e ele pretendia estender o seu domínio por toda a Península Ibérica. Ele não conseguiria fazer isso porque vamos imaginar o seguinte: Portugal naquela altura, e essa reflexão que eu quero fazer aqui com vocês. Portugal naquela altura detinha o maior império ultramarino do mundo, o maior império cristão do mundo era português. Tá? Então, quando Napoleão invade Portugal, e ele tem a ajuda da Espanha para isto, Napoleão, ao invadir Portugal, vamos fazer uma retrospectiva, já havia acontecido as guerras liberais maçônicas da Revolução Francesa, então as casas reais estavam sendo tomadas. Quando Napoleão entra na França, né, e assume o governo, Portugal, portanto, naquela altura, é o maior império ultramarino do mundo. Se Napoleão tomasse o governo de Portugal, o governo no sentido da coroa, aqui não é tanto território, tá? É preciso entender a coroa, a governação, porque a coroa é o Estado. Então, se Napoleão tomasse o Estado português, ele tomaria conta de todo o Império Ultramarino português. Eis o X da questão. Muito bem. O que acontece? Dom João, então, a família real portuguesa, com a aprovação dos ingleses, a família real tem laços diplomáticos com a Inglaterra desde o século XII, XIII e XIV. Tá? A Inglaterra, de fato, dá suporte para Portugal sair da Europa. Vem uma série de livros, vem embarcações, Dom João translada a corte. É preciso entender isso. Tá? A transladação da corte significa mais do que a transladação da capital, é a transladação do governo. O governo inteiro está indo. Quando o Rio de Janeiro deixa de ser capital e a capital muda para Brasília, é isso que foi feito. Você muda o poder e o país continua sendo república. Né? Então, este namoro conflituoso, digamos assim, Portugal fica amigo da Inglaterra, ele tem que fazer amigo nessa circunstância, ele tem que fazer alguns memorandos, tem que criar uma questão diplomática muito intensa entre as duas nações. Houve, naquela altura, essa decisão de Dom João custou muito caro a Portugal. Tá? Aqui eu apresento a grande obra, outra grande obra da Alice Lázaro, da minha amiga. Essa obra está intitulada Napoleão Andou por Aí, Cenas Domésticas da Guerra Peninsular, 1807 a 1813. Aqui Alice conta como ficou Portugal depois da saída de Dom João e o que a Inglaterra fez e o que a França fez, para nós termos uma ideia do pão que o diabo amassou com o rabo que os portugueses que ficaram em território europeu sofreram, não só com a invasão francesa, mas sobretudo o que a Inglaterra fez com Portugal. Bem, então o deslocamento da corte, né, é um deslocamento estratégico, tá certo? Porque Dom João então ele toma aquela decisão e aquilo ali, evidentemente, a decisão envolve diretamente uma negociação com a Inglaterra que foi muito penosa para Portugal e para o Brasil e para o Império Ultramarino como um todo, mas não tinha como sair-se daquilo ali, não é? Antecedendo a invasão de Napoleão em 1807, havia sido feito um tratado entre a França e a Inglaterra, passando pela Espanha, sob a direção do ministro Godoy, né, o chamado Tratado de Santo Ildefonso, onde Portugal assume uma posição pró-Inglaterra. Tá? Ele não adere a Napoleão. O reinado de Dona Maria I, que sucedeu ao reinado do seu pai, Dom José, foi marcado por uma efervescência na Europa. Então, esses reinados, tanto de Dona Maria I quanto de Dom João VI, eles pegam uma Europa em guerra, uma Europa em ebulição. A Europa está literalmente mergulhada na imersão de movimentos revolucionários.
onde as coroas e a Igreja Católica estão sendo contestadas de cabo a rabo por todo o contexto europeu. Não é? Então, nós temos o herdeiro presuntivo da coroa portuguesa, que é Dom José, irmão de Dom João, havia morrido. Então, o Dom João, nesta condição, quando o príncipe primogênito da Casa de Bragança, o príncipe do Brasil, morre, Dom João assume. E ele assume numa condição muito difícil, né? O país está fragilizado, porque havia acontecido o terremoto de Lisboa, a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, a Europa inteira em guerra, enfim, a situação era extremamente complexa. Tá? Então, Dom João tem que tomar uma decisão, ele com Dona Maria. Eles mantêm a aliança tradicional com a Inglaterra ou eles ficam ao lado da França? A opção de Dom João foi ficar ao lado da Inglaterra. Uma vez que ele fica ao lado da Inglaterra, ele fica exposto, depois da adesão da Espanha a Napoleão, a uma invasão francesa. Né? Ao contrário, se ele tivesse optado por Napoleão, ele exporia todas as colônias portuguesas, notadamente o Brasil, que era, digamos, a joia da coroa, à intervenção britânica. Então, seria a Inglaterra que tomaria, não é? O Império Ultramarino. Nesse curso da história, nós temos, portanto, uma decisão dificílima de Dom João. Bem, aqui tem um outro ponto que é muito importante ressaltar. A Espanha de Carlos IV e de Fernando VII, né, os fatos demonstram, eles aderiram a Napoleão. Tá? Essa adesão a Napoleão não imunizou Napoleão de passar pela Península Ibérica. Pelo contrário, a Península Ibérica foi ocupada. Tá claro? Então, Napoleão, Portugal trava uma guerra com Napoleão, que a Espanha trava uma guerra com Portugal, que é encerrada com a paz do Tratado de Badajoz. Isso leva Portugal a fechar os portos aos ingleses e a perder Olivença. Né? Em razão disso, Dom João retalia e manda ocupar as missões do Rio Uruguai. Muito bem, mas o que vai acontecer dentro desse cenário aqui? Né? Quando Dom João, por manter Dom João sua aliança com os ingleses, ele vai antecipar uma ocorrência de uma invasão francesa. Então ele sabia daquilo, ele tinha absoluta consciência disso. Dentro dessa tendência, o ministro Godoy ajusta com Napoleão a divisão de Portugal em 4 províncias. Olha o que está acontecendo. Tá claro? Então Napoleão invadiria Portugal. Esse foi o tratado de Napoleão com a Espanha. A Espanha ficaria ao lado de Napoleão, permitiria que Napoleão passasse com as tropas e invadisse Portugal, e ao invadir Portugal, Portugal seria dividido em 4 províncias. Portugal, o país continental na Europa. Evidentemente que essas 4 províncias seriam fatiadas entre os aliados, mas Napoleão tomaria conta de todo o Império Ultramarino português. Napoleão tomaria conta de do maior país cristão do mundo, né, e transformaria aquele cristão num país laico. Correto? Então, Dom João recusa-se a fechar os portos aos ingleses, né? Dentro dessa circunstância de guerra, em 1807, Napoleão entra, a família vem para o Brasil em 1808, Dom João, que tem um herdeiro presuntivo, que é o príncipe do Brasil, Dom Pedro. Dom João, portanto, assina um decreto, é este decreto que eu deixarei copiado na aba aqui, Comunidades, no nosso canal do IMUB, do YouTube, para vocês acederem à documentação. A documentação está escrita em português, português do século XIX, mas pode ser perfeitamente lido. Então, Dom João tem um plano, ao invés dele vir, da coroa vir, ele intenciona mandar o príncipe Dom Pedro para o Brasil. E aí ele garantiria a sucessão dinástica brasileira, mesmo que
Portugal fosse invadido. Correto? Bem, como Dom João tensionaria fazer isto, não é? Porque ele, nessa altura ele não está migrando à corte, mas certamente Dom João era um homem muito diplomaticamente, um dos homens mais brilhantes que nós já tivemos. Mais brilhantes. Ele e Dona Maria I. E o pai dele, Dom Pedro III. Nós temos, então, uma elucubração de planos onde Dom João efetivamente não tensionava salvar só o Brasil. Ele tensionava, caso Napoleão invadisse, salvar todo o Império Ultramarino. Mas então ele, através desse decreto, ele transforma o seu filho como condestável do Brasil no apoio aos brasileiros. Acontece que depois de muito refletir, Dom João refletia muito, conversava muito com a mãe dele. Segundo Alice, Dom João, antes de tomar qualquer decisão, ele se trancava no quarto com a sua mãe, ou na sala, e ele não saía, ficava 2 dias, 3 dias ali, ele não saía da localidade enquanto não houvesse uma decisão, um consenso entre ele e a mãe. Tem uma coisa maravilhosa, um negócio desse. Muito bem, então Dom João depois decide transladar todo o governo para o Brasil, em caso de invasão. E ele prevendo, porque haviam diplomatas, haviam espiões, ele prevê e está ciente, né, faz os preparativos. Gente, quem nunca foi a Portugal, Dom João, a corte morava naquela altura em Mafra, no Palácio Nacional de Mafra. É de Mafra que saem os navios. Olha, para ter uma ideia, e a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é uma prova disso. Para ter uma ideia do que é o deslocamento de uma corte, vieram 10 mil pessoas, né? Evidentemente que isso não se faz do dia para a noite, né? Isso foi um ato que foi organizado ao longo de mais de ano, não é? Isso nos dá uma ideia de como Dom João vai se preparando e como ele tem diferentes estratégias, como bom estrategista que era, para lidar com diferentes situações. Então, por uma razão qualquer, ele decide que a melhor decisão, e foi de fato a melhor decisão, foi transladar a corte inteira. Evidentemente que ele não consegue fazer isso naquela altura sozinho, em termos de armada, a Inglaterra auxilia, então todos os preparativos são adotados. O príncipe regente, o príncipe do Brasil vem, e o governo, junto com o príncipe regente e a rainha Dona Maria I, rumam para o Brasil em 27 e 28 de outubro de 1807. Então, em 8 naves, 4 fragatas, 4 brigues, toda a documentação do governo e o Tesouro Real, quadros, móveis, Dom João segue para o Brasil, levando 10 mil pessoas. Então, a esquadra passa a Barra no dia 29 de novembro. No dia seguinte, no dia 30, Junot entra em Lisboa. E Junot entra a tempo de ver os navios arpando para o Brasil, né? Parte da frota veio para o Rio de Janeiro, o príncipe regente desembarca na Bahia, ele chega na Bahia em 22 de janeiro de 1808, fica ali durante um tempo. Lisboa é ocupada pelos franceses, Dom João tem que revogar uma série de instruções, ele permanece um período muito curto na Bahia, não é? E naquele período muito curto, em que o Brasil é elevado à categoria de sede do Império, evidentemente ele adota uma série de medidas, medidas essas que não poderiam existir quando o Brasil era província ou estado de Portugal, né? Então, é preciso entender o que é a sede da coroa e o que é a província. Evidentemente, isso não é muito difícil de perceber. Hoje, em Brasília, nós temos a sede dos 3 poderes. Então, quando Dom João vem, isso é uma mentira da historiografia brasileira, dessa historiografia panfletária, de dizer que somente quando Dom João vem para o Brasil adquire instituições. Não. Quando Dom João vem para o Brasil adquire as instituições de Estado, que só poderiam existir na presença da coroa, na sede da coroa. Uma vez que ele transmigra, né, a sede para o outro lado do oceano, evidentemente que ele tem que refazer, né?
Então, só para ter uma ideia, ele cria na Bahia a escola de cirurgia, anexa ao hospital, ele licencia uma fábrica de vidro, ele revoga o alvará de 1795, que proibia indústrias aqui no Brasil, e é preciso entender a razão pela qual existe esse veto. Ele reorganiza a Companhia de Seguro Marítimo, né? O Brasil já tinha correios oficiais, o Brasil já tinha escolas oficiais, o Brasil já tinha universidades. O Brasil tem universidade desde o século XVI, que não chamava universidade, chamava faculdade, né? Bem, com a transladação da corte portuguesa para o Brasil, então nós vemos que essa decisão de Dom João não só foi lúcida, ela foi absolutamente brilhante. Sabe por quê? Isso assegurou não apenas a preservação da coroa, garantiu o desenvolvimento do Império Português, garantiu a unidade territorial brasileira, né? Garantiu que a França seria contida com todo o projeto revolucionário. Eis, no meu entendimento, um dos maiores feitos diplomáticos sem guerra que foi feito no mundo, a transmigração da corte. Nunca na história do Ocidente foi feito tal coisa. Nunca. Não é? Então, a posse do Brasil, a posse assegurada para o Brasil como sede da coroa, então Dom João migra a coroa. Tá? A coroa é o Estado, ele migra o Estado. Uma vez que Napoleão entra em Portugal, ele não pode tomar posse dos territórios ultramarinos portugueses, porque Dom João trouxe a coroa. E quando Dom João traz a coroa, Dom João assegura, entre outras coisas, o posicionamento ainda do único Estado cristão na Europa, naquela altura, e o maior Estado cristão. Aqui eu termino dizendo que, enquanto Portugal esteve à frente, enquanto a monarquia esteve à frente do governo português, Portugal nunca admitiu a maçonaria e os movimentos revolucionários. Portugal permaneceu sempre, até o fim, como um governo espiritual. Desde o início da nacionalidade portuguesa nós vimos isso. Então, se a coroa portuguesa, portanto, migra para o Brasil, ela o faz dentro de um contexto e dentro de um cenário. E nós sabemos muito bem que Dom João não pretendia retornar para Portugal. Não pretendia. Acontece que o cenário na Europa, naquela altura, continuou muito grave. Muito grave. Tá? E Dom João não teve outra saída a não ser voltar para Portugal. Né? Evidentemente que antes de ir, ele dá ordens ao seu filho, o príncipe, não o alça à condição de príncipe regente, não poderia. Dom Pedro permanece aqui na condição de príncipe, não poderia ter tomado as atitudes que ele tomou. Então existe um mistério que envolve a própria figura de Dom Pedro e por que ele resolve desobedecer ao pai. E quebrar, então, na verdade, quem faz o intento que Napoleão queria é Dom Pedro, não foi Napoleão. Dom João salvaguarda a maior monarquia cristã do mundo, né? Impede o mundo de entrar em guerra, porque certamente, no mínimo, o que aconteceria com o Brasil foi o que aconteceu quando a monarquia espanhola dividiu-se e perdeu, né, em 200 milhões de republiquetas lideradas pela maçonaria. O Brasil seria dividido, hoje se sabe disso de uma forma incontornável, em várias republiquetas. Então, finalizando, é mentira que a corte portuguesa, em 1808, migra para o Brasil fugida, de medo, por medo de Napoleão. Foi graças àquela ação de Dom João, Napoleão, já no exílio em Alba, deixará escrito e falado que Dom João de Portugal foi o único rei do mundo que o enganou. Muito bem, há muito que se diga sobre a história do Brasil e há muitas mentiras que foram inventadas.
No Conselheiro Acácio passado, eu citei 7 que foram inventadas na época do Império. E depois há uma sequência de outras. Eu ainda vou fazer mais 2 Conselheiros Acácio, citando mais algumas mentiras clássicas sobre a história do Brasil. Vamos ficando por aqui e não deixem de entrar na nossa barra Atualidades para verificar o documento do decreto de Dom João que alça o príncipe Dom Pedro à condição de condestável do reino. Até o nosso próximo encontro.